Oi pessoal, eu sou Pedro Martelan e este é o canal Nébula Divina. Hoje quero bater um papo com vocês sobre algo muito importante: os 6 destruidores de dons espirituais que precisamos evitar. Muitas vezes nem percebemos como algumas atitudes ou pensamentos podem atrapalhar os talentos que Deus nos deu. Então, que tal a gente descobrir juntos como evitar essas armadilhas e fazer nossos dons florescerem? Enquanto assistem, eu adoraria saber: quais são os desafios que você já enfrentou na sua jornada espiritual? Me conta nos comentários, porque estou super curioso para ouvir suas histórias. E se você acha que este vídeo pode ajudar alguém que você conhece, não hesite em compartilhar. E se ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso e acompanhar mais conteúdos que a gente cria aqui. E me diga de onde você está assistindo, assim podemos nos conectar ainda mais. Você já teve a sensação de que seus dons espirituais não estão fluindo como deveriam? Talvez você tenha recebido um dom especial, algo que você sabe que veio diretamente de Deus, mas por algum motivo parece que ele está bloqueado, não funcionando como você esperava. Isso é algo que pode gerar frustração, desânimo e até dúvidas sobre o seu propósito como escolhido. É muito comum que, ao longo da caminhada, nós nos deparemos com obstáculos que tentam nos desviar da nossa missão divina. Mas a verdade é que, muitas vezes, esses obstáculos não vêm de fora. Eles surgem de dentro de nós. São erros, atitudes e pensamentos que, sem percebermos, vão sabotando nossos dons e minando a nossa conexão com o divino. E é exatamente sobre esses erros que eu quero falar com vocês hoje. Ao longo desse vídeo, eu vou compartilhar com vocês os 6 erros mais comuns que os escolhidos cometem e que podem destruir ou enfraquecer os dons espirituais. Mas calma, porque aqui a gente não fala apenas dos problemas. Eu vou te mostrar também como você pode identificar esses erros na sua vida e, principalmente, como você pode evitá-los para que seus dons floresçam da forma como Deus planejou. Então, se você sente que os seus dons estão bloqueados, se parece que aquela força divina, que você sabe que existe dentro de você, está enfraquecida, eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Vamos juntos entender o que pode estar acontecendo e, mais importante, como a gente pode voltar a liberar todo o potencial dos nossos dons. Lembre-se, Deus nunca erra ao nos escolher e ao nos entregar um dom. Ele nos equipa com tudo o que precisamos para cumprir a nossa missão aqui na Terra. O que acontece é que, muitas vezes, nós, com nossas ações, acabamos colocando barreiras entre nós e esses presentes divinos. E hoje, você vai descobrir como remover essas barreiras. Agora, eu quero que você pense sobre a sua própria vida. Tem algo que você sente que está bloqueado? Algum dom que você sabe que recebeu, mas que parece não estar funcionando como deveria? Fica tranquilo, porque todos nós, em algum momento, passamos por isso. E o primeiro passo para vencer esses obstáculos é reconhecê-los. Hoje, eu vou te ajudar a fazer isso. Agora que você já refletiu um pouco sobre os possíveis bloqueios que podem estar afetando seus dons, vamos falar sobre o primeiro grande destruidor de dons espirituais: a comparação. Esse é um dos erros mais comuns que os escolhidos cometem. E muitas vezes, a gente nem percebe que está caindo nessa armadilha. A comparação é perigosa porque ela distorce a forma como vemos os nossos próprios dons. Ao olhar para as habilidades e dons dos outros, a gente pode começar a pensar que o que recebemos de Deus não é suficiente, ou que não somos tão especiais quanto os outros. Esse tipo de pensamento não só diminui a nossa confiança, como também cria uma barreira entre nós e a verdadeira essência dos nossos dons. É muito fácil cair na tentação de comparar nossas jornadas espirituais com a de outras pessoas, especialmente em um mundo onde estamos sempre conectados, observando o que os outros estão fazendo. Mas a verdade é que cada escolhido tem uma jornada única, e os dons que recebemos são perfeitamente adaptados ao propósito que Deus preparou para cada um de nós. Não existe espaço para comparação no reino espiritual, porque os dons são distribuídos de acordo com a graça de Deus, e não segundo o nosso mérito ou esforço. Um exemplo clássico disso é a história de Saul e Davi, que está lá nas Escrituras. Saul era rei,
e tinha tudo para cumprir o propósito de Deus em sua vida. No entanto, ele se deixou consumir pela inveja e pela comparação. Quando ele começou a perceber o sucesso de Davi, em vez de focar em seu próprio chamado, ele se desviou, permitindo que o orgulho e o ciúme tomassem conta do seu coração. O resultado disso foi que Saul se distanciou de Deus, perdeu o controle sobre seu reino e, eventualmente, perdeu também seu propósito. Esse é o grande perigo da comparação. Ela nos afasta de Deus. Quando estamos preocupados em nos medir com os outros, perdemos de vista o que Deus quer fazer através de nós. E o mais importante, esquecemos que os dons não são dados para nos engrandecer, mas para glorificar a Deus e cumprir o seu plano. Outra armadilha da comparação é acreditar que o valor de um dom está na sua visibilidade. Muitas vezes, pensamos que os dons mais visíveis ou espetaculares são os mais importantes, e isso não poderia estar mais longe da verdade. Deus valoriza cada dom da mesma forma, e até mesmo os dons que parecem menores aos olhos humanos têm um papel fundamental no seu plano. É por isso que é tão importante que a gente abrace o que Deus nos deu com um coração humilde e agradecido. Quando paramos de nos comparar, podemos finalmente enxergar o valor único do que recebemos. Lembre-se, Deus te deu exatamente o que você precisa para cumprir a sua missão aqui na Terra. Nem mais nem menos. Agora, eu quero que você pare por um momento e pense. Você já se pegou se comparando com outras pessoas? Talvez com os dons espirituais delas, ou até mesmo com o sucesso que elas aparentam ter. Isso é algo que acontece com todos nós em algum momento, mas o importante é reconhecer e trabalhar para eliminar esse comportamento da nossa vida. Porque quando você deixa de lado a comparação e aceita o que Deus preparou para você, é aí que os seus dons começam a fluir de verdade. E o melhor de tudo, você vai perceber que não precisa ser como ninguém. Deus te fez único, e os seus dons são uma expressão dessa singularidade. Agora que já falamos sobre a armadilha da comparação, vamos entrar no segundo destruidor de dons espirituais, a competição. Embora possa parecer semelhante à comparação, a competição é algo mais profundo e muitas vezes ainda mais perigoso. Quando entramos no campo da competição espiritual, passamos a ver nossos dons como uma forma de superar os outros, de sermos melhores ou mais importantes do que nossos irmãos e irmãs. Na verdade, a competição espiritual nasce quando esquecemos o propósito central dos dons: servir ao reino de Deus e ajudar os outros. O problema da competição é que ela nos coloca em uma posição de rivalidade, onde o objetivo não é mais agradar a Deus ou cumprir a nossa missão, mas sim sermos melhores do que os outros. E isso vai totalmente contra o espírito de humildade que Jesus nos ensinou. Se você parar para pensar, esse espírito competitivo pode facilmente surgir no meio de qualquer comunidade espiritual. Talvez você já tenha presenciado ou até sentido isso. Aquela necessidade de provar que você é mais talentoso, mais espiritual ou mais abençoado do que os outros. Às vezes, isso pode vir de uma insegurança interna, de uma vontade de ser aceito ou reconhecido. Mas a verdade é que, quanto mais nos permitimos entrar nessa competição, mais nos afastamos da verdadeira essência dos nossos dons. A Bíblia nos alerta várias vezes sobre o perigo do orgulho. O orgulho é a raiz de toda competição, e quando deixamos que ele domine nossas ações, começamos a perder o controle sobre nossos dons. Ao invés de serem uma fonte de bênçãos, eles se tornam uma fonte de vaidade. É aqui que muitos acabam se distanciando da verdadeira razão pela qual foram escolhidos. E vamos ser honestos, a competição também pode criar um ambiente de divisão entre os escolhidos. Quando vemos nossos irmãos como rivais, deixamos de trabalhar em unidade e amor, e isso enfraquece o corpo de Cristo. No reino de Deus, não há lugar para rivalidades. Os dons foram dados a cada um de nós para nos complementar, não para nos dividir. Uma das passagens que mais exemplifica isso está em 1 Coríntios 12, onde Paulo fala sobre a diversidade dos dons espirituais e compara a comunidade de crentes a um corpo. Assim como um corpo tem várias partes, e cada uma delas tem uma função específica e importante, os dons espirituais foram distribuídos entre nós
para que, juntos, possamos realizar a obra de Deus. Não há hierarquia de dons. Todos são igualmente importantes, e cada um de nós tem um papel fundamental a desempenhar. Quando entendemos isso, a competição perde totalmente o sentido. Afinal, de que adianta competir com o irmão, se o sucesso dele também é o sucesso do corpo de Cristo como um todo? Não estamos aqui para competir, mas para cooperar, para que o plano de Deus se cumpra da melhor forma possível. A verdade é que Deus já te deu tudo o que você precisa. Não é necessário se preocupar em ser melhor do que os outros, porque Deus não mede nossos dons dessa forma. Ele não está interessado em quem brilha mais ou quem faz mais sucesso. Ele quer ver como você usa o dom que Ele colocou em suas mãos para trazer luz ao mundo, para tocar vidas e para realizar a sua vontade. Se você se sentir preso nessa competição espiritual, respire fundo e peça a Deus para te lembrar da verdadeira razão dos seus dons. Peça para Ele limpar o seu coração de qualquer vaidade ou desejo de competir e te guiar de volta ao caminho da humildade e do serviço. Agora eu te pergunto, você já se sentiu competindo espiritualmente, mesmo sem perceber? Isso pode ser sutil, mas uma vez que reconhecemos, podemos começar a trabalhar para eliminar essa rivalidade dos nossos corações e focar no que realmente importa, servir a Deus com nossos dons, da maneira que Ele nos chamou para fazer. Agora que já falamos sobre os perigos da comparação e da competição, vamos mergulhar em um dos mais comuns e devastadores destruidores de dons espirituais: o medo de falhar. Esse medo é como uma sombra que se esconde nos cantos da nossa mente, nos paralisando e nos impedindo de avançar no propósito que Deus preparou para nós. Sejamos sinceros. Quantas vezes você já sentiu medo de falhar no uso dos seus dons? Talvez aquele pensamento de "e se eu não estiver à altura?" ou "e se eu decepcionar a Deus?" O medo da falha é uma armadilha perigosa, porque ele nos convence de que é mais seguro não tentar. E é exatamente isso que o inimigo quer: que você paralise seus dons, que você hesite e perca a oportunidade de ser um canal para o poder de Deus. Esse medo, muitas vezes, está enraizado em uma visão distorcida da perfeição. Como seres humanos, tendemos a pensar que, se não formos perfeitos, falhamos. Mas Deus não espera a perfeição de nós. Ele espera disposição. O maior erro que podemos cometer com nossos dons não é falhar, mas nunca tentar usá-los por causa do medo. Pense em Moisés, por exemplo. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel, ele imediatamente expressou seus medos e inseguranças. Moisés tinha medo de não ser o suficiente, de não ser eloquente, de falhar em sua missão. Mas o que Deus respondeu a ele? "Eu estarei com você." A força dos nossos dons não vem de nós, vem de Deus. Ele nos equipa e nos capacita, mesmo quando sentimos que não estamos à altura. O medo de falhar também pode se manifestar de outras maneiras, como a procrastinação. Quantas vezes deixamos para depois o uso dos nossos dons porque achamos que ainda não estamos prontos, ou que o momento certo não chegou? A verdade é que, muitas vezes, o medo está nos levando a adiar o plano de Deus para a nossa vida. Mas aqui está o segredo: o momento certo é agora, porque Deus está pronto para agir através de você hoje. Outro aspecto do medo de falhar é o medo do julgamento dos outros. Ficamos preocupados com o que as pessoas vão pensar ou dizer, com medo de sermos criticados ou incompreendidos. Mas lembre-se de que os dons que Deus te deu não são para agradar aos homens, mas para cumprir a vontade dele. Quando você usa seus dons com fé, o que os outros pensam se torna irrelevante, porque o que importa é estar alinhado com o plano divino. O medo de falhar é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa contra os escolhidos, porque ele sabe que, se você der ouvidos a esse medo, nunca vai liberar o potencial completo dos seus dons. Mas aqui está a verdade que você precisa guardar no seu coração. Você foi chamado por Deus e Ele não falha. Se Ele te deu um dom, Ele vai te capacitar para usá-lo da maneira certa, no tempo certo. Você só precisa confiar e dar o primeiro passo. Agora, pense por um momento. Qual é o medo que está te segurando? Será que você está adiando o uso dos seus dons porque tem medo de falhar? Ou será que você tem medo do que as pessoas vão dizer?
Identificar esse medo é o primeiro passo para vencê-lo. E lembre-se, falhar faz parte da jornada. Todos nós tropeçamos em algum momento, mas o importante é não permitir que o medo de falhar nos impeça de continuar tentando. O sucesso no uso dos dons espirituais não está em fazer tudo perfeito, mas em ser fiel ao chamado de Deus, mesmo nas incertezas. Chegamos a um ponto crucial que pode fazer muitos escolhidos tropeçarem no uso de seus dons espirituais: a dúvida sobre o propósito dos seus dons. Essa dúvida pode ser extremamente paralisante, porque quando você não entende para que serve o dom que Deus te deu, é fácil deixá-lo adormecido, como se fosse algo sem valor. É natural em algum momento da jornada espiritual se perguntar: por que eu tenho esse dom? Ou, para que exatamente Deus quer que eu use isso? A falta de clareza sobre o propósito pode nos fazer duvidar se o dom realmente tem utilidade, se ele vai fazer diferença na vida de alguém, ou até se ele realmente vem de Deus. E quando essa dúvida se instala, é como se uma névoa cobrisse nosso entendimento, e os dons que deveriam brilhar com propósito começam a perder o brilho. Aqui está o ponto central. Todo dom que Deus dá tem um propósito específico, mesmo que em alguns momentos esse propósito ainda não esteja claro para você. Às vezes, Deus nos dá dons que vão florescer e alcançar seu potencial em um tempo determinado, e não no momento que esperamos. Isso exige paciência e confiança. Um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que por um tempo não entendeu totalmente o propósito dos seus dons é o próprio José. Deus lhe deu o dom de interpretar sonhos, mas antes que esse dom o levasse a uma posição de destaque no Egito, José enfrentou anos de dificuldades, sendo vendido pelos irmãos e até preso injustamente. Durante todo esse tempo, poderia ter surgido a dúvida: por que Deus me deu esse dom se estou passando por tanto sofrimento? Mas José permaneceu fiel, e no tempo certo, o propósito do dom foi revelado. Então, se você está passando por uma fase onde ainda não vê claramente o porquê de ter recebido um dom específico, saiba que isso não significa que o dom seja irrelevante ou que Deus não tenha um plano para ele. Às vezes, a jornada é parte do aprendizado e o propósito será revelado no tempo certo. Outra armadilha que a dúvida pode trazer é a sensação de inutilidade. Isso acontece quando começamos a pensar que o nosso dom não tem impacto, que não é significativo ou que não pode ajudar ninguém. Quando esses pensamentos aparecem, é importante lembrar que, na obra de Deus, não existem dons insignificantes. Cada dom, grande ou pequeno aos olhos humanos, tem um papel fundamental no plano divino. Uma história bíblica que ilustra bem isso é a parábola dos talentos. Nessa parábola, o Senhor entrega diferentes quantidades de talentos a seus servos, e o que recebeu apenas um talento, escondeu-o, com medo de que não fosse suficiente ou útil. O que aconteceu? Ele acabou perdendo o pouco que tinha, porque não usou o dom que lhe foi dado, mesmo que fosse menor comparado aos outros. A dúvida sobre o propósito do dom fez com que ele o enterrasse, ao invés de usá-lo. E aqui está a grande lição. Não importa se o seu dom parece pequeno ou se você ainda não entende completamente o propósito dele. O importante é usá-lo com fé. Quando você age em fé, mesmo sem ter todas as respostas, Deus começa a abrir portas e a revelar o propósito ao longo do caminho. Talvez seu dom seja para abençoar apenas uma pessoa, mas para essa pessoa, ele pode ser o milagre que mudará a vida dela. Então, como você pode vencer essa dúvida sobre o propósito dos seus dons? Em primeiro lugar, busque discernimento em oração. Peça a Deus que te revele, no tempo dele, a razão pela qual você recebeu esse dom e como você deve usá-lo. Em segundo lugar, confie na soberania de Deus. Mesmo que você não veja o quadro completo, Deus vê, e Ele sabe exatamente onde o seu dom se encaixa no plano dele. E por último, continue usando seu dom com amor e humildade, mesmo que você ainda não compreenda totalmente o seu propósito. A clareza virá no tempo certo. Agora eu te convido a refletir. Você já se perguntou qual é o propósito dos dons que Deus te deu? Se sim, saiba que você não está sozinho nessa jornada e que Deus tem um plano perfeito para cada dom que Ele colocou em suas mãos.
Chegamos ao último ponto desta jornada, e ele é talvez um dos mais cruciais e perigosos destruidores de dons espirituais: a falta de disciplina espiritual. Quando não cultivamos uma rotina constante de oração, meditação na palavra e comunhão com Deus, nossos dons espirituais começam a enfraquecer. É como uma planta que precisa de água e luz para crescer. Sem esses cuidados, ela murcha e eventualmente morre. O mesmo acontece com os nossos dons espirituais. A falta de disciplina não é algo que acontece de um dia para o outro. Muitas vezes, ela se instala lentamente, quase imperceptível. Começamos a negligenciar a oração aqui, a leitura da palavra ali, e quando percebemos, já nos distanciamos da fonte que alimenta nossos dons. É fácil deixar a correria do dia a dia tomar conta, colocando outras prioridades no lugar da nossa intimidade com Deus. E é justamente aí que a desconexão começa. Sem disciplina espiritual, ficamos vulneráveis. Nossos dons começam a perder o impacto, porque estamos desconectados da fonte que os sustenta, Deus. É como tentar manter uma lâmpada acesa sem estar conectada à energia. Nossos dons são instrumentos poderosos, mas precisam da força divina para funcionar plenamente. E essa força só é renovada quando estamos em constante comunhão com o Criador. Você já notou como, quando passamos por um período de desânimo ou nos afastamos de práticas espirituais, nossos dons parecem desaparecer? O dom não se vai, ele não deixa de existir, mas ele perde a intensidade. Isso acontece porque os dons espirituais não são autossustentáveis. Eles dependem de uma alimentação contínua da presença de Deus. Agora, pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi não foi apenas um guerreiro e rei, ele era um adorador que entendia a importância da disciplina espiritual. Mesmo em tempos de crise, ele mantinha sua conexão com Deus através de orações e salmos. Foi essa disciplina espiritual que manteve seus dons ativos e poderosos, mesmo quando enfrentava adversidades. A falta de disciplina espiritual também pode nos levar a perder o foco do propósito. Quando estamos desconectados, começamos a questionar se nossos dons ainda têm valor ou utilidade, e é aí que o desânimo pode se instalar. O segredo para manter seus dons vivos e operando em sua plenitude é a consistência na sua vida espiritual. Não adianta usar seus dons de vez em quando, sem uma base sólida de oração e meditação na palavra. É a disciplina que garante que seu dom esteja sempre afiado e pronto para ser usado. Outra armadilha da falta de disciplina espiritual é o comodismo. Quando estamos espiritualmente desconectados, é fácil nos acomodarmos e pensarmos que o que eu já fiz é suficiente. Mas a caminhada com Deus é diária, e a manutenção dos dons espirituais exige esforço contínuo. Não podemos nos dar ao luxo de sermos espiritualmente preguiçosos, achando que nossos dons vão continuar a operar da mesma forma sem disciplina. Além disso, sem disciplina espiritual, somos mais suscetíveis às tentações e distrações que desviam nossa atenção do propósito. O inimigo adora uma alma espiritualmente preguiçosa, porque ela se torna terreno fértil para dúvidas, medos e inseguranças. Mas quando estamos firmes na nossa rotina espiritual, fortalecemos nossa mente e nosso coração contra essas investidas. Se você sente que seus dons espirituais estão enfraquecidos, talvez seja a hora de avaliar sua disciplina espiritual. Como está sua vida de oração? Você tem se alimentado da palavra de Deus diariamente? Você tem dedicado tempo para estar na presença dele? Essas perguntas são fundamentais para quem deseja manter seus dons espirituais vivos e operantes. A disciplina espiritual não é algo que vem naturalmente. Ela exige esforço e dedicação, mas os frutos são incontestáveis. Quando você investe tempo e energia para se conectar com Deus, seus dons são fortalecidos e você passa a usá-los com mais sabedoria, poder e propósito. Então te pergunto, você tem dedicado tempo suficiente à sua vida espiritual? Se não, o que pode mudar hoje para que seus dons espirituais voltem a florescer? Agora, eu te convido a refletir. Como você está cuidando dos dons que Deus te deu? Lembre-se de que cada um deles tem um propósito especial na sua vida
e na vida de quem te rodeia. Não se deixe levar pelos destruidores que podem comprometer o que Deus já depositou em seu coração. Se você se viu em alguma das armadilhas que discutimos, não desanime. A boa notícia é que sempre há tempo para recomeçar. Volte-se para Deus, busque sua orientação e comprometa-se a cuidar de seus dons espirituais com a seriedade que eles merecem. Quando você faz isso, não só transforma sua vida, mas também se torna um instrumento nas mãos de Deus, tocando a vida de muitas outras pessoas ao seu redor.